Ministração de hoje, cujo tema nós temos aqui. Repitam comigo: desfrute dos benefícios do enchimento do Espírito Santo. Quem aqui já recebeu em sua vida, em algum momento, o enchimento do Espírito Santo? Pode levantar a mão? Amém? E qual é a principal evidência de que uma pessoa recebeu o enchimento do Espírito Santo? É a habilidade, a capacidade de falar em outras línguas. Então a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E qual foi a evidência disso? Que eles começaram a falar em outras línguas. Então essa é a principal característica de que alguém que realmente recebeu o enchimento do Espírito Santo. Agora, nós vamos ver algumas coisas relacionadas primeiro ao enchimento do Espírito, para depois falar dos benefícios que esse enchimento nos proporciona. Amém? Então, abra comigo em Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante. Mais uma vez, nessa noite, é uma palavra de ensino para a minha vida e para a sua vida. E é importante que você traga sempre caderno ou um bloco de anotação, caneta, para você acompanhar a nossa ministração. Efésios capítulo 5, versículo 18 até o versículo 20, acompanhe comigo na leitura. Está escrito: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Aqui está falando categoricamente sobre o vinho, a bebida alcoólica, não é? Não se embriague com vinho que leva à libertinagem. Ele diz no versículo 18: mas deixem-se encher pelo Espírito. Quantos querem ser cheios do Espírito aqui cada vez mais? Amém? Ele diz: deixe-se encher pelo Espírito. 19: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, aqui em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando sobre, digamos assim, o passo a passo para o enchimento do Espírito de uma maneira individual. E eu digo assim que alcançar o enchimento do Espírito Santo é algo até relativamente fácil, sim ou não? Sim, é fácil porque se você seguir essa instrução que o apóstolo Paulo está dando aqui, ele diz bem assim: enchei-vos ou deixe-se encher pelo Espírito. E ele diz bem assim: como isso pode acontecer? Ele diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor do coração. Então repare só, se você não estiver na igreja, em casa, no carro, em qualquer ambiente, você sozinho, se você começar a salmodiar, a recitar salmos, a cantar canções que você conhece, essas canções inspiradas pelo Espírito Santo, ou acompanhar essas canções, começar a se entregar, a inclinar o seu coração, rapidamente você vai perceber o Espírito Santo enchendo a sua vida. Amém? Ontem eu fiz uma viagem para o interior, e nessa viagem que eu fui ontem, sozinho, né? Ontem Sandra não pôde me acompanhar na viagem, nem os meninos, e eu fui lá passar o dia com a minha mãe. Enquanto eu viajava para Feira Nova, 100 quilômetros daqui de Aracaju, eu fui então ali com o som tocando no carro. Mas irmãos, era aquela canção, aquela coisa tão envolvente, tão maravilhosa, que já chegando em Feira Nova, eu quase paro o carro para poder assim me entregar para o Senhor em quebrantamento. Tal era a presença tão maravilhosa que estava no carro, aquela unção, aquela presença. E eu coloquei uma canção para ficar repetindo, e aquela presença maravilhosa, meu Deus, que coisa boa, que ambiente maravilhoso. E Paulo diz sobre isso, que você pode se deixar encher pelo Espírito, salmodiando, cantando, em cânticos espirituais. Quantos aqui falam em outras línguas?
Quem é que fala em outras línguas? Se você de repente ficar sozinho, só o Xantalabramba xereco darabramba saraca randa labramba choroco ore brababa xaracantala randa labramba xaraca ore lebreba. Se você ficar só ministrando em cânticos em outras línguas, rapidamente o Espírito Santo começa o quê? A lhe tocar, a lhe encher, sim ou não? Sim. Então o enchimento, ele é relativamente fácil, porque você pode ser cheio de uma maneira assim individual, ou também você pode receber da unção coletiva, ou seja, em um ambiente como esse de igreja, de repente a gente pode estar aqui em um momento de adoração, como já tivemos aqui vários momentos, em que de repente a pessoa começou a chorar, começou a ser tocado pela unção, e cada um reage de uma forma diferente, não é? Sentindo aquela presença, como uma brisa, pode ser como um fogo queimando no seu interior, no seu coração, pode ser com tremores, que você de repente começa a sentir os tremores no seu corpo, e de repente algumas pessoas caem, outras começam a rir, cheio de alegria, e as manifestações do Espírito, elas são diferentes para cada uma pessoa, mas a questão é que há uma unção coletiva, e quando essa unção está operando na igreja, ou até mesmo em um ambiente onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do nome do Senhor, orando, buscando o Senhor, é fácil para que o enchimento do Espírito possa o quê? Possa ser ali ministrado para aquelas pessoas, amém? Quantos já experimentaram momentos assim de unção de Deus, de terem sido tocados pela unção de Deus? Você já recebeu? Então é algo fácil, sim ou não? Sim, é muito fácil. Eu tenho N momentos desses guardados na minha vida, tanto em momentos em casa. Eu uma vez estava com a apóstola Sandra e a minha amada esposa, morávamos em Natal, estávamos em nossa casa conversando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, somente compartilhando coisas de Deus, tarde da noite. E enquanto a gente conversava em casa, na sala, sem nada formal de uma reunião, de repente caiu uma presença de Deus tão impactante no nosso quarto, que sem ser algo voluntário, nós 3 fomos assim, lançados ao chão. A gente estava no sofá, de repente eu caí no chão, Sandra caiu também, a minha esposa, a apóstola Sandra, e ficávamos os 3 lá chorando, sem ninguém dizer nada, e aquele peso daquela glória de Deus, daquela unção, que eu pensei que ia ser arrebatado, que ia acontecer algo assim extraordinário, e foi como aquela sensação de morte, uma coisa assim, mas era uma mistura de glória com temor, com aquela presença santa, e esse momento produziu um divisor de águas muito grande na minha vida. Eu tenho isso como um momento divisor de águas na minha vida espiritual. Então, você receber o enchimento é relativamente fácil. Agora, a questão é que muitas pessoas ficam assim, se enche em um momento particular, ou em um culto, ou em uma conferência, em uma cruzada, em um evento, se enche do Espírito, depois vai para o dia a dia, para as lutas, e se esvazia do Espírito, das coisas de Deus. Daqui a pouco está novamente lá embaixo, desanimado, frio, distante das coisas de Deus, aí corre atrás de outro culto para poder se encher, receber um toque novamente, e fica nessa oscilação, nesse ciclo entre encher, esvaziar, se encher de novo, mas acaba, na verdade, não tendo um progresso espiritual. Por quê? Porque a pessoa não usufrui do propósito pelo qual o Espírito Santo derramou algo na vida dela. E é sobre isso que eu quero ensinar hoje para todos nós aprendermos a desfrutar dos benefícios do enchimento do Espírito Santo. Para você não ficar nessa de se enchendo, se esvaziando, recebendo, esvaziando, recebendo, mas algo que não está gerando uma vida em você, não está produzindo algumas coisas. E nós vamos aprender hoje sobre 3 áreas essenciais que a gente pode usufruir, amém, queridos? Então, a primeira delas é que o enchimento do Espírito Santo nos torna conscientes da vontade e do plano específico de Deus para a nossa vida, amém?
Então, o enchimento do Espírito Santo, ele nos torna mais consciente. Então, nós precisamos usufruir disso, extrair disso. Por quê? Porque quando a gente está se permitindo ser cheio do Espírito, e conforme o Espírito Santo vai nos enchendo, ele vai colocando o nosso coração em uma condição melhor de sensibilidade. Amém? Então, quanto mais cheio você se torna do Espírito Santo, o seu coração vai se colocando em uma condição melhor de sensibilidade. Então você se torna uma pessoa mais sensível no que diz respeito à vida espiritual. Você também vai se tornando uma pessoa com um coração mais maleável e pronto o quê? A obedecer. Amém? Então repitam comigo, diga: o enchimento do Espírito me torna consciente da vontade e do plano específico de Deus para a minha vida. Amém? Isso não é tornar você consciente do plano de Deus para toda a sua vida, mas é para cada estação que você vai vivendo, o Espírito Santo vai tornando você consciente. Ou seja, é isso que eu quero para você agora, é isso que eu quero que você viva, é isso que eu quero que você experimente, é nesse patamar que eu quero que você entre, é com isso que eu quero que você se envolva, é isso que eu quero que você alcance, é isso que eu tenho para você. O meu plano para você é esse agora, para esse ano agora, para esse mês agora, para a igreja onde você está plantado, que você faça isso, que você desenvolva, que você se envolva, que você cresça, que você amadureça. Então, quanto mais você vai se enchendo do Espírito, você vai se tornando consciente do plano que Ele tem para você. Amém? E o seu coração vai cada vez mais se tornando esse coração colocado nessa condição de sensibilidade, aonde você vai tendo o coração mais maleável, pronto a obedecer. Queridos, eu nunca tive nenhuma situação na minha vida aonde foi necessário o Espírito Santo falar comigo 2, 3, 4, 5, 6 vezes para que eu pudesse obedecê-lo em algo. Não. Em toda a minha vida eu posso demorar por não saber exatamente qual é a vontade de Deus. Está demorando por não entender, mas ao passo em que eu entendo que Deus quer, que é uma direção, que é a vontade, que Ele está impulsionando, dirigindo para isso, Ele não tem que falar comigo 2 vezes. Porque na primeira que Ele fala, Senhor, é aqui. Quando eu estava no Rio de Janeiro, orando para saber para onde deveríamos ir, aonde deveríamos abrir uma igreja, em setembro de 2003, há 17 anos atrás, o Senhor me deu a visão, me mostrando claramente o retorno para Caju. Deus não precisou me dar 2 visões, me dar 2 sonhos, usar um profeta, usar um jumento, como foi para Balaão, usar alguém, fazer um sinal, alguma coisa para me convencer. Quando o Senhor falou comigo, eu chamei Sandra, ela falou o que foi, eu falei, Deus acabou de falar comigo, nós vamos voltar para Caju. Foi mesmo, meu filho? Eu falei, foi. Ele acabou de falar comigo, a nossa direção é voltar para Caju e começar uma igreja. Tínhamos condições? Nenhuma. Mas Deus não precisou falar 2 vezes. É você saber extrair. E essa era uma época onde eu estava ensinando bastante, ministrando bastante no Rio de Janeiro, dando aula de segunda a sexta, à tarde e à noite, em várias unidades das nossas escolas no Rio de Janeiro. Então eu estava constantemente buscando, recebendo, ministrando, sendo ministrado por Ele. E quanto mais você está nessa condição, você está realmente mais sensível para entender o plano, o propósito específico para a sua vida, e o seu coração está mais maleável, pronto a obedecer. Pergunte para o Senhor, diga quantas vezes, diga, Deus tem que falar com você para você obedecer em algo. Quantas vezes? Não precisa, irmãos. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus, em Lucas capítulo 3, a Bíblia diz no versículo 21 e 22, que assim que ele foi batizado nas águas, o que aconteceu? Abriu-se o céu, uma pomba desceu e pousou sobre ele, e ouviu-se a voz dizendo, esse é o meu filho amado, em que eu tenho grande alegria. E essa pomba representava quem? O Espírito Santo de Deus. Esse foi o momento onde Jesus foi cheio do Espírito,
tanto por dentro quanto sobre ele a unção. E a Bíblia diz no capítulo 4, no versículo 1, que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E no versículo 2 de Lucas capítulo 4, aonde ele foi tentado por 40 dias por Satanás. Irmãos, para onde o Espírito Santo levou Jesus? Para onde, irmãos? Para o deserto. Repita comigo: o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Agora eu pergunto para vocês: Jesus relutou em ir ao deserto? Não. Precisou abrir o céu pela segunda vez? Precisou Deus enviar uma outra voz? Precisou o Espírito Santo falar com ele pela terceira vez ou pela segunda vez para que ele fosse para o deserto? Não. Mesmo ele sabendo que o deserto não era algo bom, mesmo ele sabendo que o deserto não era algo bom para ele, mas quando o Espírito Santo sinalizou para ele que ele deveria ir para o deserto, ele foi. Porque ele poderia muito bem pensar assim: não é hora de ir para o deserto, agora é a hora de eu sair por aí fazendo o quê? Pregando a palavra. Agora é a hora de eu sair por aí realizando o quê? Milagres. Mas quando o Espírito Santo falou com ele, ele prontamente o quê? Obedeceu. E é essa, não, mas era porque Jesus era Deus. Não, irmãos, ele estava aqui na terra como homem. Em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que Jesus se esvaziou da sua glória, da sua divindade, e ele se fez como homem. Ele não teve nem por usurpação o querer ser igual a Deus. Ele se esvaziou, assumindo a forma de quê? De homem. Ele estava aqui na terra como homem, mostrando que é possível você, estando cheio do Espírito Santo, corresponder plenamente ao Espírito em obediência. Amém? De uma maneira que ele não tem que falar várias vezes. Então Jesus, ele foi. Passou 40 dias sendo tentado. Aí em Lucas 4,14 diz a Bíblia que, passado a tentação, Jesus volta para Galiléia no poder do Espírito Santo. Ou seja, Jesus passou 40 dias sendo tentado, desafiado, mas quando acabou esse período, ele não estava fraco, ele não estava espiritualmente frio, ele não estava espiritualmente desanimado de novo. Oh, poxa, eu recebi aquela unção lá, o Espírito Santo veio sobre mim, o diabo me tentou, passei 40 dias em tentação, eu quero agora novamente outra conferência, eu quero outro mover, eu quero, Pai, que o céu se abra de novo, que venha outra pomba, que venha outro mover. Não, a Bíblia diz no versículo 14 que ele voltou para Galiléia no poder do Espírito Santo. Amém? Ele estava cheio, continuamente cheio. Ele extraiu esse benefício do Espírito, do enchimento do Espírito, estava consciente do plano, do propósito, da missão, com um coração sensível, com um coração ensinável, maleável, de tal modo que o Pai ia dirigindo ele em cada passo, em cada momento da vida dele, irmãos. E quando chega no capítulo 22, no versículo 39, no momento crucial na vida de Jesus, quando já está chegando a hora dele realmente enfrentar a cruz, e o difícil para Jesus não era enfrentar literalmente a cruz, não era o ser crucificado, não era receber os açoites. A questão crucial de Jesus em ir para a cruz era porque ele sabia que na cruz ele estaria assumindo a condição de pecador, porque os nossos pecados seriam lançados sobre ele, e na condição de pecador ele seria separado do Pai, porque o Pai não tem comunhão com o pecado. E quando o pecado, o nosso pecado, fosse colocado sobre ele, ele ia ser cortado da comunhão com o Pai. Isso era o que estava pesando sobre ele. E o diabo então exerceu uma pressão sobre ele. O diabo então veio novamente contra ele, veio com pensamentos, com tentação para que ele não desistisse. Então ele vai para o seu lugar de costume, para o Getsêmani, e enquanto ele está ali orando, o que é que ele ora? Ele diz: Pai, se possível, passe de mim o quê? Este cálice.
este momento. Qual o momento? O momento de ir para a cruz e de que os pecados fossem colocados sobre ele. Falou: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas depois vem uma força interior nele, ele diz: não, que não seja feito o quê? A minha vontade, mas o quê? A tua vontade. E a Bíblia diz que nesse momento, em Lucas capítulo 22, do versículo 39 em diante, diz que um anjo do céu desceu para confortar Jesus. E diz que ele voltou a orar novamente a mesma oração. Ou seja, o diabo continuava bombardeando Jesus. Segura um pouquinho ela aí. O diabo continuava novamente bombardeando Jesus para que ele não entrasse nessa condição de levar os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que Jesus, então, ele diz novamente: Pai, não seja feita a minha vontade, mas o quê? Mas a tua vontade. E ele então vence a alma pela terceira vez, ele ora novamente, até que na terceira vez, a sua oração é como se fosse bem assim: basta! Basta, Satanás, chega, você não vai continuar me perturbando, basta. Ele diz: eu vou fazer a vontade de quem? A vontade do Pai, não a minha vontade, mas a vontade do Pai. E ali é como se houvesse uma ruptura naquele momento. O diabo falou: não adianta mais investir contra ele, porque ele está decidido a obedecer o plano de quem? De Deus. Então, amados, você precisa usufruir desse benefício em cada estação da sua vida. Saiba que o Deus que colocou você aonde você se encontra é o mesmo Deus que vai levar você à próxima estação. Repita comigo: o Deus que me colocou aonde eu estou é o mesmo Deus que vai me levar até a próxima estação. Então você precisa confiar que Deus está levando você para a próxima estação. E as pessoas, às vezes elas falam assim: mas está tão bom, porque Deus abriu essa porta para a minha vida, porque Deus me colocou nesse lugar, porque eu tenho essa condição hoje de vida, eu tenho essa condição de ministério hoje, eu estou realizando isso, fazendo isso, pensando como se isso fosse o máximo. Mas se foi Deus quem botou você aonde você está, você precisa continuar confiando nele, porque Ele vai levar você para o próximo passo. É só você entender o plano que Ele tem para você e você obedecê-lo nessa próxima estação. Quantos estão aqui podem dizer amém? Amém. Um segundo benefício que o enchimento do Espírito também nos proporciona e que nós precisamos continuar extraindo, usufruindo dele, é que quanto mais você recebe do Espírito Santo na sua vida, quanto mais cheio você se torna do Espírito Santo, mais paz e refrigério você recebe em sua vida. Quem pode dizer amém? Quantas vezes você já não estava em uma situação em que você de repente estava estressado, atribulado, com a sua mente acelerada a 1000 por hora, e bastou apenas alguns segundos ou minutos ou um momento debaixo da unção de Deus e tudo aquilo desapareceu? Quem já experimentou isso já? E de que de repente você estava no culto ou em casa, e quando você foi à frente recebeu um toque, uma unção, uma imposição de mãos, ou até mesmo ninguém impôs as mãos, a unção de Deus foi até lá e ministrou no seu coração, tudo aquilo saiu e você foi inundado por uma paz. Aleluias, refrigério brotou em você. Agora o seu coração se encheu de ânimo novamente, de uma alegria completa. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 3, diz bem assim: amados, Paulo está falando assim: olha, eu oro para que vocês possam transbordar de esperança, por sua confiança nele, vocês superabundeis com alegria, com paz, com esperança, que o seu coração transborde pelo poder do Espírito Santo. E é disso que nós precisamos. O Espírito Santo, ele nos proporciona essa força, essa alegria, esse ânimo, essa motivação interior. Não, eu creio, eu não vou desanimar, eu não vou
pode existir, Ele está comigo, Ele é a minha força, Ele é a minha alegria. Muitas vezes a gente estava lá embaixo e em um culto, ou em um momento particular de oração, ou em um momento orando com alguém, 2 ou 3 reunidos em torno do nome do Senhor, Ele ministrou algo na sua vida e você foi restaurado, foi reanimado, foi revigorado. Quem já experimentou isso em sua vida? É maravilhoso ou não? Sim, é maravilhoso. Mas normalmente as pessoas só usufruem desse poder para aquele momento de crise na vida dela, ou de necessidade. Depois vai para a sua vida normal, até que entre novamente em uma crise e precise de novo de um toque de Deus para receber novamente paz, refrigério, alegria, ânimo, esperança ou expectativa novamente. Quando, na verdade, o poder do Espírito Santo que foi ministrado para você é para você continuar usufruindo dele no dia a dia na sua vida. É para você continuar usufruindo dele, independentemente de estar passando pelo dia mal ou não, de estar passando por adversidade ou não. Eu estou em paz, eu estou com a minha mente em refrigério, eu estou tranquilo, o Senhor é a minha força, Ele é a minha alegria, Ele é a minha provisão, independentemente da situação. Então as pessoas não vão ficar olhando para você e fazendo aquela leitura bem assim: eu acho que essa pessoa não está bem não, por quê? Ela está com o semblante tão derrubado, está tão para baixo. Não é assim? Ah não, essa pessoa hoje está bem, está animada, olha como ela está animada, olha, o que aconteceu? Eu acho que ela foi para a igreja. E aí, você está tão bem? Ah, mulher, foi o culto, essa semana foi uma bênção, eu recebi uma oração, eu fui numa conferência, eu fui numa outra igreja, eu recebi lá um profeta, eu recebi um toque de Deus, eu participei de um evento, foi uma conferência, foi um descende em São Paulo, foi um negócio do Rio de Janeiro, foi uma conferência que teve, foi um evento que teve, olha, foi uma bênção para a minha vida. Daqui a uma semana, está como? No buraco de novo. E vive de evento em evento, atrás de pregador e de pregador, atrás de profeta, atrás de mover, quando a bem da verdade, o bem maior que ela precisa para toda a sua vida, já está dentro, que é o Espírito Santo e o poder que está dentro dela. Então isso é para ser acionado constantemente. É para você usufruir desse benefício constantemente. Amém, queridos? Quem nos conhece sabe muito bem que nós vivemos na mesma linha, irmãos. Quem nos conhece há anos aqui pode nos observar, nós permanecemos na mesma linha. Nós permanecemos com o mesmo jeito. Você não vai me ver muito mais empolgado de uma semana. Quem me conhece já viu assim? Quem já me viu assim? Ah, o pastor hoje está bem, está animado, está empolgado. Aí essa semana deve estar aborrecido, meu pastor, não vou nem falar com ele. Quero até desviar dele. Quem já viu assim? Não, eu não quero nem falar com o pastor hoje. Quem já viu assim? Não, ele hoje, essa semana deve estar, viu? Misericórdia. Olha, está fumaçando a cabeça. Quem já me viu assim? A nossa linha é o que, irmãos? É a mesma. É a mesma. Sempre o que? Crescendo, cada vez mais em paz, cada vez mais em confiança, cada vez mais em refrigério, cada vez mais motivado, cada vez mais feliz, cada vez mais confiante. É o desafio maior, a confiança é maior. É um tempo de crise, a confiança é maior. É um tempo difícil, o louvor continua nos lábios. Por quê? Porque nós não somos sustentados por coisas passageiras. Nós somos sustentados por muitas coisas que a gente recebe em Deus e retém aquilo que recebe em Deus. Amém? Nós não somos como roupa velha
que se for remendada com a nova não suporta. Nós não somos como um cântaro velho, que se colocar o vinho novo se rompe. Nós somos cântaros renovados em Deus, que quanto mais Deus deposita em nós, maior a nossa elasticidade vai se tornando para receber mais de Deus, de tal modo que aquele vinho que é derramado, ele não se esvai, ele não se perde, porque o quanto mais Deus derrama, mais a gente expande para buscar mais em Deus. Amém? E a terceira coisa é que o enchimento do Espírito Santo, ele nos incendeia por dentro. Amém? Fala comigo, o enchimento do Espírito me incendeia por dentro. Ele provoca em nós despertamento e avivamento, irmãos, nos tornando mais afogueados, sedentos e famintos cada vez mais pelas coisas de Deus. Ou o que é de Deus? Tudo aquilo que diz respeito à nossa vida espiritual. Ou seja, quanto mais de Deus eu recebo, mais incendiado eu fico pela obra dele, mais amoroso eu fico pelas coisas dele, mais apaixonado, mais sedento, mais envolvido. Mas tem pessoas que é ao contrário, parece que elas recebem de Deus hoje e amanhã não tem mais nada de Deus. A pessoa, o fogo é aceso hoje e parece que à noite consome a chama todinha e já está apagada. Aquelas pessoas que vivem atrás de avivamento. Aonde é que tem? Vai ter um ajuntamento ali, vai ter uma cruzada, uma conferência. Eu vou buscar um pouco de fogo. Eu vou buscar um pouco de fogo. Eu quero buscar um pouco de fogo. Não, irmãos, o fogo já está dentro de nós. Você não tem que viver buscando avivamento, você tem que se tornar um avivalista. Um avivalista, é isso que Deus quer para você, que você se torne um avivalista, uma avivalista na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, para a sua família, para os seus amigos. Não seja um crente que tem que estar recebendo fogo hoje aceso, amanhã está apagado, está avivado hoje, amanhã está frio, está animado hoje, está desanimado amanhã, está quente hoje, está morno amanhã e depois da manhã está frio de novo. Não, nós temos que ser incendiados constantemente, cada vez mais ávido, com o coração desejando, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero conhecê-lo mais, eu quero buscá-lo mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero ler mais livros cristãos, eu quero conhecer, eu quero me envolver, eu quero aprender a tocar um instrumento, tocar um teclado, tocar uma bateria, eu quero tocar um violão, eu quero aprender a tocar alguma coisa, eu quero aprender a cantar, eu sonho em cantar, em ministrar para o Senhor, eu quero ser um missionário, eu quero ser uma missionária, eu quero ser um pastor, eu quero ser um homem de negócio, uma mulher de negócio, eu quero ser alguém cada vez mais que vai investir com Deus, com a obra de Deus, que vou ganhar mais almas para Jesus. Ou seja, eu quero congregar mais, eu quero me alimentar mais, eu quero fazer curso, eu quero aprender, eu quero um seminário, eu quero buscar mais de Deus. Quanto mais de Deus você recebe, é para o seu coração, o seu espírito desejar mais de Deus. Amém? É para ser assim. Eu me converti em 93, em 94, tive um contato com o Brad Fluke, com o ministério dele, desse homem cheio da unção de Deus, e eu já comecei a querer buscar mais de Deus. Falei, não, eu quero mais, tem muito mais, esse homem cheio de Deus. Então me associei com o pastor Eli, com o Zuleika, com o Brad, com essas pessoas do Verbo da Vida na época. E eu comecei a desejar fazer o curso, a aprender a palavra, querer conhecer mais a palavra. E na época eu procurei o meu pastor para poder aprender, para poder fazer o curso na época do Verbo da Vida. E ele disse bem assim, não, você não vai fazer esse curso. Mas pastor, mas eu preciso aprender a palavra mais. Não. Abre apenas a boca e Deus vai encher a sua boca. E eu falei, não pastor, eu preciso aprender, eu quero estudar a palavra, eu quero aprender a palavra. E na época eu era solteiro, recebia R$200 de oferta, morava na caverna que era no fundo da igreja, e o pastor simplesmente tomou a decisão de cortar essa minha ajuda, essa oferta. Disse bem assim, se você vai estudar, nós não vamos poder manter você com essa oferta.
E eu procurei o pastor Heleno, que era na época diretor do curso lá do Verbo da Vida, em 96, e disse bem assim: pastor, eu quero fazer o curso, mas a condição é essa, eu não tenho, recebi na igreja uma ajuda, foi cortada por causa do curso, o que é que eu vou fazer agora? E ele disse bem assim: você quer estudar a palavra? Eu falei: quero. Ele disse: eu vou pagar o curso para você. E depois a vida deu uma volta. E aquilo que o pastor Heleno investiu na minha vida, ele se tornou a minha ovelha. Olha o que é a vida. Olha o que foi ele acreditar naquele jovem sedento por Deus, em dizer: você vai estudar, eu vou lhe ajudar, eu vou pagar o curso para você. E depois de uns 6 meses fazendo o curso, o pastor viu que o meu coração não mudou em nada com referência à igreja. Eu continuei servindo, continuei trabalhando, continuei limpando a igreja, continuei no ministério de socorros, continuei ajudando em tudo o que precisava na igreja. Eles restabeleceram a minha oferta depois novamente, e Deus então depois foi me guiando para as próximas estações, veio o casamento, e eu continuei buscando cada vez mais em Deus. Depois fui embora para Natal e estudei mais uma vez no ano de 2000 e 2001 em Natal. Depois em Natal o pastor me enviou para o Rio de Janeiro, americano. Então trabalhei no Rio, conheci o pastor Val, que depois volto novamente para Aracaju, implanto aqui a igreja, e esse ano surgiu a oportunidade de fazer a escola de ministros. Lá estou eu sentado novamente estudando a palavra de Deus. Estudando a palavra com 25 anos de pastor, mas estudando a palavra de Deus ainda, aprendendo a palavra de Deus ainda. Ou seja, quanto mais de Deus você recebe, é para você avançar, irmãos, é para você continuar crescendo, é para continuar buscando. E eu não entendo, eu não consigo entender como existem pessoas que: mas eu recebi de Deus um dia, eu fui tocado um dia, e pararam. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, no versículo 12, ele diz assim: olha, aqui, o meu conhecimento natural eu considerei como esterco para poder ganhar Cristo. Eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu tenho um alvo, meu alvo é conhecê-lo, é ser semelhante a Ele, é fazer o seu plano, é fazer a sua obra. Ou seja, Paulo, que já era um homem calejado, conhecedor da lei, ele disse assim: eu abro mão disso, eu quero conhecer Cristo, eu quero ter experiência com Ele cada vez maior, mais profunda. E é isso que nós precisamos desejar, ansiar o nosso coração, ter esse anseio. Quanto mais de Deus você recebe, mais avivado você se torna, mais apaixonado por Ele, pela obra dEle, para evangelizar, para amar, para abençoar, para cuidar de pessoas, para se envolver. Amém, queridos? Querer aprender. A pastora Sandra, ela nunca imaginou na vida dela que um dia ela ia tocar, ou que ela um dia fosse cantar. Nunca Sandra imaginou isso na vida dela, nunca. E quando ela então se converte, quando ela começa a receber mais de Deus na vida dela, de repente brota um desejo para ela poder aprender a tocar, e ela começa a tocar violão. Depois ela vai aprender a tocar o teclado, e ela toca tanto violão quanto o teclado, ministra, serve, cantar. A primeira vez que Sandra tinha que falar algo publicamente, a gente casado em Natal, ela em uma reunião de casais, que eu não ia nem pregar, eu era um participante de um encontro de casais, e nós só tínhamos que fazer uma coisa: chegar na frente do público, que não era maior do que esse aqui, podia ter mais pessoas, mas o espaço não era maior. Ela só dizia assim: meu nome é Sandra, esposa de Jair. Só isso ela tinha que dizer. Eu ia falar: meu nome é Jair, trabalho no parque aquático. Na época eu trabalhava no parque. Pronto. E ela pegava o microfone e falar: meu nome é Sandra, esposa de Jair. Ela pegou na minha mão, ela quase quebrou a minha mão, apertando minha mão, nervosa, roxa, os lábios roxos. Eu vou ter que falar, eu não vou conseguir falar. Sandra, você só vai falar: meu nome é Sandra, esposa de Jair, só isso. E ela segurava a minha mão: vai quebrar minha mão, abençoada meus dedos. E ela ali apertando, só para falar isso. Mas o Espírito Santo continuou depositando mais nela, e a timidez se rompeu. Então ela prega, então ela ministra, então ela toca.
então ela faz mais, então Deus abre os leques, e abre os leques, e abre os leques. Por quê? Porque ela soube extrair de tudo que o Espírito Santo foi depositando na vida dela. Então você olha para os discípulos, como eles eram até Atos capítulo 2, e em quem eles se tornaram depois de Atos capítulo 2. E qual é a diferença entre até Atos capítulo 2 e depois de Atos 2? É que em Atos 2 eles estavam reunidos, mas de repente o Espírito Santo veio sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo, e aquele Pedro, que era aquele homem que negou Jesus por 3 vezes, até com xingamento, falando: eu não conheço, eu não sei quem é ele, não, eu não conheço, eu não sei quem é. Esse Pedro se torna o homem mais intrépido dos apóstolos, e ele depois é colocado a sua cabeça entre a vida e a morte, e ele diz bem assim: eu não posso deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens, mais importa agradar a Deus do que aos homens, e eu não vou negar a minha fé em Jesus. Qual foi a diferença? O que Pedro recebeu do Espírito Santo dentro dele, irmãos. E eu pergunto: o que é que você tem feito com a unção que você tem recebido? O que é que você tem feito com o que Deus já depositou em sua vida ao longo dos anos? O que é que você tem feito? Ah, pastor, também ninguém me dá oportunidade. Oportunidade? Quer servir no ministério infantil? Tem vaga. Quer servir como voluntário? Tem vaga. Quer servir a Deus? Não espera oportunidade não, se coloca à disposição. Fala: eu quero ajudar, eu quero colocar. Está precisando de quê na igreja aí? Qual é a área que está precisando? Eu quero servir na igreja. Não, irmãos, para servir tem que se qualificar assim. Eu vou me qualificar, pastor, eu vou arrumar a minha vida, eu vou fazer isso, o que é que precisa? Eu vou ajeitar a minha vida, então, eu vou me qualificar, mas eu quero responder ao que o Espírito Santo tem colocado na minha vida. Eu quero corresponder. Ele tem depositado algo no meu coração, na minha vida, e eu sei que eu não posso ficar parado com isso. Sabe o que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, reavive o dom de Deus que há em você, que você sabe que recebeu pela imposição de mãos e pelas profecias que foram ditas ao seu respeito. E você vai esperar que Deus fale com você através de um jumento? Ou será que você está naquela condição como Saul? Tipo assim: eu não vou mais, e Deus já está procurando outro para substituir você, dentro do plano que Ele tinha para você. Porque Deus tem um plano com cada um de nós, e se você não corresponde, Ele levanta outro. Ele disse para Saul: eu já levantei outro já. Eu ungi a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ele vai fazer a minha vontade por completo. Tropeçou, mas cumpriu com a vontade de Deus. Ele não deixou se intimidar pelo laço que ele foi envolvido. De repente você foi envolvido em algum laço que o diabo lhe paralisou, mas você pode reaver a sua vida. Você pode reaver o plano que Deus tem para você. E começa como, pastor? Se colocando disponível. Eu quero servir. Eu quero aprender. Pastor, eu quero aprender. Como é que faz para aprender a tocar? Eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero aprender, pastor. Eu quero servir. Pastor, como é que faz para fazer assim? Eu quero, pastor. Eu quero servir. Eu já estou cansado de estar parado. Eu quero fazer algo para Deus. E nós vamos instruir você de tal modo que você possa viver o que Deus tem para você aqui nessa terra de uma maneira diligente, sem que Deus tenha que levantar outra pessoa. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.